Olá, sejam bem-vindos, amigos do campo e da cidade. Estamos começando mais um Horizonte Agrocast, um projeto da PRM, Pecuária PRM, para ampliar os horizontes da produção rural. Eu sou o jornalista Rafael Ferreira e nós chegamos ao 21º episódio do Horizonte Agrocast, que tem os seguintes parceiros: Diamaju Distribuidora, com logística própria de mais de 5 mil produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do sul. Frigorífico Pinhal, dos irmãos Salvati Limitada, de Santo Augusto, atua no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, São Borja e Santana do Livramento, entrega em todo o Brasil. Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino importado, além de material de inseminação artificial. Também está conosco Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados. Fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. Também está conosco a Agropecuária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente. De Itaqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste. Contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. Lembrando que todas as quintas-feiras, episódios novos no YouTube da Pecuária PRM, no Spotify da Horizonte Agrocast. Na TV Santa Maria, para quem está aqui no coração do Rio Grande, é no canal 19 da NET, nos sistemas IPTV. Nas redes sociais, Instagram e TikTok, @Horizonte Agrocast. Vamos então chamar o nosso amigo Pedro Rocha Marques. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Rafael, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta e nos assiste. É uma grande honra ir para o 21º episódio do Horizonte Agrocast, projeto que cada vez mais, cada episódio que é lançado, novas pessoas nos comentam e surpresas boas temos. Que é o objetivo de notícias e informações que impactem pessoas. Não buscamos quantidade, mas sim qualidade de seguidores e pessoas que queiram fazer a pecuária cada vez mais desenvolvida, estruturada e equilibrada. Um grande abraço, Rafael, e hoje tenho certeza que será um episódio marcante dentro do Horizonte Agrocast. Com certeza, Pedro. Hoje vamos chamar o professor José Fernando Piva Lobato. Daqui a pouquinho eu vou falar o currículo dele. Antes disso, quero apresentá-lo aqui. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Rafael. Bom dia, Pedro. Você mencionou o programa de hoje, a sua honra. Eu quero dizer que a honra é minha, ao ser convidado para me expor aos teus ouvintes, participantes, teus seguidores, para se contar um pouco da pecuária que eu tenho vivido e que eu prevejo para os próximos anos. Muitíssimo obrigado pela distinção que você me proporciona ao me convidar. É uma grande honra, professor. É um professor que, vou falar aqui o currículo dele: bacharelado em agronomia, mestrado em zootecnia, doutorado em produção animal. Na sua experiência profissional, coordenador da Comissão de Pecuária de Corte da Farsul, professor titular aposentado, do Departamento de Zootecnia da URGS, atuação também na Faculdade Veterinária da URGS, orientador de diversos trabalhos acadêmicos em zootecnia e medicina veterinária, e as suas áreas de atuação na produção e manejo de bovinos de corte, melhoria da taxa de prenhez em vacas primíparas, uso de pastagens naturais e cultivadas, redução da idade ao primeiro serviço, qualidade da carne e manejo nutricional e gestão de sistemas de produção pecuária. É isso, professor? Foram 50 anos que você resumiu aí em um minuto, né? 50 anos dedicados à pecuária de corte do sul brasileiro e também com algumas experiências e atuações no estado de São Paulo, Paraná. Isso aí. Muitíssimo obrigado, digo eu, e vamos lá
Vamos lá, porque a gente tem muita história para contar do senhor e a gente sempre começa, né, Pedro, com um pouco da biografia, um pouco do que o professor, um pouco da história dele, né? Como é que tudo começou, a sua trajetória, desde dizer assim, eu serei um professor da academia. Me conta um pouquinho mais, professor, sobre a sua história, como tudo começou. Olha, vai demorar tempo nisso. Né? Mas a família do meu pai é de Pinheiro Machado, município entre Pelotas e Bagé, nos costados de Piratini. Então eu costumo dizer a todos que foram nos campos do 4º distrito de Piratini que inicialmente eu passei a pegar gosto pelo campo. E posteriormente, já mais taludo, né, comecei a frequentar também Pedras Altas, um outro tio, também tinha uma estância lá. E lá, realmente, 4º distrito de Piratini e Pedras Altas, então distrito de Pinheiro Machado, e que eu tomei rumo e gosto, né? Uma dúvida inicial eu tive entre agronomia e veterinária. Eu tinha um primo que dizia que eu deveria fazer veterinária para abrirmos em Pinheiro Machado e Piratini um laboratório para determinação de infestação verminótica em ovinos. Vivíamos isso nos anos 60 do século passado, né? A ovinocultura ainda era de extremo valor e renda e liquidez para os agropecuaristas do Estado. Só que eu costumo ironizar, né? Eu acho que é bom num podcast desse também relaxar um pouco, né? Sempre dizer algo com conteúdo, que me levaram, né, à faculdade veterinária, no Hospital Veterinária da URGS, num domingo à tarde, e ao invés de me levarem para as baias, né, onde tinha cavalos e vacas, que era o meu mundo, né, de 4º distrito de Piratini e Pedras Altas, me levaram no canil. Né? E no canil eu vi que aquela veterinária tão importante, hoje cada vez mais difundida, né, não era aquilo que eu buscava. E com isso, dizendo um pouco assim que me tirou da veterinária, né, fui fazer agronomia. E dentro da agronomia, logicamente, me foquei na produção animal, na zootecnia, né, na forrageira. Tanto que, já identificando o potencial forrageiro que nós temos e as suas limitações, ao terminar o curso de agronomia em 1970, me inscrevi no mestrado, né, e queria ser orientado, e tive a felicidade de ser do professor Ismar Leal Barreto. Nesse momento eu começo a lembrar a vocês e a todos aqueles o quanto grato eu sou aos inúmeros professores que eu tive, que ajudaram meus pais, que me educaram, a continuar a formação profissional, humana, dedicada ao social também, e olhar a pecuária como um todo, nessa diversidade de pecuaristas que nós temos. Ou seja, eu me recordo nesse momento das professoras do primário, a rigidez, né, quando eu tinha 7, 8, 9 anos, mas são inesquecíveis, me recordo o nome de todas. Depois os irmãos maristas, no ginásio e científico, e essas alturas já com foco, então, em fazer agronomia ou veterinária inicialmente. Né? Então, sou grato aos mestres que eu tive, colégio, primários, ginásio, científico, faculdade de agronomia, posso enumerar muitos aqui, que me marcaram, eu gosto dessa expressão quando se ouve que você foi um professor que me marcou. Né? Então, isso causa muita satisfação e gosto de lembrar eles que estão nos céus, né? Reconhecer isso, passado tanto tempo. Né? Então, na universidade, no mestrado, no doutorado, onde eu fui à Austrália fazer um doutorado em janeiro de 76, me afastei, naquela época o fuso horário já era o mesmo, e, portanto, além de 24 horas voando de aeroportos, 24, 28 horas voando, e aeroportos também um fuso horário de 13 horas, né, que no verão se tornavam 14 horas de distância dos meus pais. Né? Então, eu agradeço a todos estes e citei os meus pais, os grandes condutores para a minha formação, né, na minha família, tanto Piva como Lobato, né, que eu saía da rédea curta do meu pai
e chegava na rédea curta dos meus tios no quarto distrito de Piratini ou em Pedras Altas. Né? É isto. Né? E aí, tomando rumo na vida, surgiu a oportunidade de ficar na universidade. O pós-graduação iniciou pós-graduação na URGS em Porto Alegre em 1965, 66. Eu ali estava iniciando a graduação, mas já em 71, 72, realizei o mestrado com um grande mestre já citado, Sonar Leal Barreto, que foi meu orientador e amigo, como também na companhia de outros professores. Tive um professor americano que estava aqui do convênio do MEC, Ministério da Educação e Cultura, com a Universidade de Wisconsin, o professor Don Argrove, como também o professor Jesse Scholl, só para lembrar que Jesse Scholl foi quem trouxe para cá sementes de trevo vesiculoso cultivariúti, que vai tão bem na Estância Nova em Itaqui, terra do Pedro, e também a aveia coronado, que foi uma grande aveia introduzida aqui em plantios direto, permitindo esses sistemas forrageiros, enfim, associado também aos campos nativos que permaneciam nos períodos estivais, 500 quilos de ganho de peso por hectare, como temos isso medido, com jejum dos animais a cada 28 dias, lá, exatamente há 52, 53 anos atrás, 73, 74, 75. Então é um pouco assim, iniciando também, dizendo que nesses ganhos de peso foram postos terneiras. Iniciava eu aí, com a influência do professor americano, a primeira experimentação, um dos primeiros, vamos dizer assim, para alimentando terneiras pós-desmame, chega a reduzirmos, então, na época, a redução da idade de primeiro serviço para 2 anos, porque a idade de primeiro serviço, no início dos anos 70, era 3 e até 4 anos. Então, creio eu que, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros do Estado a colocar terneiras com o objetivo de reduzir a idade de primeiro acasalamento das novilhas. E depois uma linha de pesquisa que se iniciou com manejo forrageiro, manejo nutricional, adequando a época de cobrição para a época de parição, enfim, procurando adequar dentro de sistemas pecuários a repetição de prenhez alta. Eu costumo dizer que tem que ser 90%, 95% nos rebanhos de cria, seja de primeira cria, que é um animal em crescimento, seja nas vacas adultas que estão nas propriedades com um objetivo. Deve-se saber que tem um objetivo, não para ocupar espaço e dados na inspetoria veterinária, mas sim cumprir o seu papel, que é a produzir um terneiro bom e por ano, todos os anos. Enfim, adiantei um pouco o meu raciocínio, evoluindo para a linha de pesquisa, mas a universidade me deu um cartão de visita fantástico, eu ali me realizei, tanto é que com 36 ou 37 anos de URGS eu poderia ter saído, mas a sala de aula sempre foi um prazer para mim, nunca foi um ônus. E eu gostaria, se tem algum aluno que assistir esse podcast, me diga se eu faltei uma aula em todos esses 50 anos em que eu fui professor da URGS. Sabia o horário de iniciar pontualmente, mas tinha um lapso, sim, como todas as pessoas têm, um lapso de não saber terminar no horário devido e dar um espaço para o professor da disciplina seguinte. Atrasava sempre 4, 5, 6 minutos, enfim. Mas, enfim, particularidades da vida e que me trazem, ao relembrar, muita satisfação, muita alegria. Sou feliz na minha vida. Tive educação, tenho família, e tive 50 anos de URGS, que muito me orgulho, e lidamos sempre com os produtores. Trabalhos, pesquisa feito para os produtores, querendo resolver os problemas da pecuária, que continua aí, por isso que eu costumo dizer que nós temos uma pecuária em contínua evolução. Nada está pronto. Pedro, buscar as melhores histórias, os melhores ensinamentos vai ser um desafio meu e teu aqui. Cara, porque a gente vai ter que saber selecionar as perguntas certas, né? E fora isso, é importante a gente justificar, né? E o nosso público ele é bem amplo, professor, que é muito legal, assim, da repercussão.
Por exemplo, tem ouvintes com 80 anos de idade, né? Por incrível que pareça, ouvintes com 80 anos de idade. Eu só tenho 77. Viu? Ainda não chegasse lá, é um guri perto desse de 80. Aí, depois, ainda tem gurizada de 15 anos. Aí é um público, então, ao justificar o assunto e o convidado, cabe, o professor, a grande maioria de quem trabalha na pecuária já leu algum artigo, se quer fazer a coisa bem feita, leu algum artigo, ou no mínimo, seja um artigo científico ou mesmo um artigo em jornal, do professor Lobato, né? Então eu vou dar o meu testemunho, né? Nós estamos fazendo esse episódio hoje, toda a minha referência técnica, né, com o professor Carlos Gotchel, que foi quem me orientou na UBRA, na Universidade Luterana. Ele foi orientado do professor Lobato, né? Como também o professor Júlio Barcelos também foi orientado do Lobato, como uma série de pessoas que aí não foram tão fundamentais na minha formação, mas que a gente trocou muita ideia e por similaridade de ponto de vista do negócio também foram nos aproximando, como o Leonir Pascoal, no qual a gente fez o último episódio. Falou que um dos pais deles na parte técnica foi o professor Lobato. Então, para quem não teve o grande prazer, mas isso vai poder ter, porque ele ainda está atuando dentro da Farsul, e hoje ele está gravando esse episódio de dentro lá da Farsul, né? Então, só para, na verdade, entenderem o tamanho de quem a gente está conversando hoje, e o tamanho está longe de parecer que é uma pessoa difícil de acessar, prepotente, ao contrário, é um cara humilde, extremamente acessível e sempre muito preocupado em abrir portas para quem chegasse perto dele, e abrir portas, seja portas profissionais, como as portas de conhecimento, e muito firme nos parâmetros de produção, né? Entendendo, seja no gado de cria ou na recria engorda, os parâmetros nos quais influenciam o seu resultado. Para mim, é uma referência na nossa conduta, é o artigo e o trabalho no qual o senhor fez, professor, sobre a influência da redução da idade de abate e redução da idade ao primeiro acasalamento, e a influência que isso dava junto com a Virgínia Beretta, se não me engano, né, professor? Esse é um trabalho que, para quem vai trabalhar com pecuária, tinha que ler no mínimo umas 15 vezes. Aí atualiza os valores para hoje, se quer ser bem preciosista, para ver o impacto que isso tem. E eu acho que isso independente das modas que vêm ou dos ciclos agronômicos que a gente passa, ali está muito de como é a relação da categoria e da evolução de quilos e necessidade nutricional com a capacidade produtiva e, por consequência, o resultado econômico de um sistema de produção. Eu somente fui muito raso para falar isso, mas já estou dando uma dica, para ver o quão importante foi esse artigo na nossa formação, e todo mundo que quer fazer uma pecuária eficiente, equilibrada e com crescimento de resultado constante, precisa entender esses fatores. Então, conversando com o professor Lobato, a gente vinha já há quase 15 dias conversando sobre esse episódio, e aí ontem chegou esse título de Desafios para a Pecuária Gaúcha, e acho que, por que o professor Lobato? Porque ele entende os fatores produtivos, fatores sociológicos e fatores decisórios do produtor para cada decisão que ele toma e a realidade do produtor hoje. E na posição que ele está ocupando, segue girando mais e mais ainda, o professor não está... Ele está hoje no prédio da Farsul, mas nesses 15 dias pude observar que ele não para ainda, tá? Para cima e para baixo, recorrendo esse estado aí, querendo entender mais ainda a conjuntura da pecuária atual. Baseado nisso, pessoal, papel e caneta, quem é mais moderno, um tablet, se preparem. Vocês estão com um livro seria pouco, né? Mas é uma enciclopédia que vai nos falar muita coisa e está resumindo, tudo que ele vai falar é baseado no aprendizado dele prático e teórico e com respeito muito grande aos mestres e às pessoas no qual trouxeram esse aprendizado para ele. Então, nessa última parte, tem um aprendizado de como nós sermos como ser humano. A gratidão e o reconhecimento de quem nos pôde trazer conhecimento é algo muito importante, e acho que seria um mundo muito melhor
E se o Gotchel, no seu episódio, falou que muitas das guerras poderiam ser terminadas se tivesse melhor comunicação, com a gratidão, reconhecimento e entender que tem espaço para todo mundo, acho que o mundo também poderia ser muito melhor. Baseado nisso, professor, nessa grande contextualização do porquê o senhor está aqui, e as pessoas, quem ainda não o conhece, e a geração mais jovem pode não ter a noção dessa representatividade, vamos começar conversando, como o senhor fique à vontade para elencar qual o senhor deseja falar primeiro sobre os pontos que são os desafios da pecuária, e a gente começa a discorrer sobre esse tema. E a única palavra que eu tenho para lhe dizer, professor, é muito obrigado por ainda estar querendo compartilhar seu conhecimento, querer fazer a diferença e, inclusive, compartilhar todo o conhecimento que tem. É um grande prazer mesmo estar aqui conversando com o senhor. Muito obrigado, Pedro, mais uma vez, obrigado. Bem, eu citei os mestres, mas não citei alunos de pós-graduação ou bolsistas de iniciação científica do graduação da nossa URGS. Eu mencionei anteriormente que a URGS me deu um cartão de visita fundamental, e eu espero ter honrado isso nos 50 anos que eu lá estive. Né? Não citei os alunos de pós-graduação, mas citasse Virgínia Beretta, o Carlos Gotchel, ou seja, como professor nós temos que ser professores daqueles do momento e talvez professores por tabela naqueles que vão ser alunos daqueles que já foram nossos orientados ou alunos de graduação. Né? Citasse muito bem o Carlos Gotchel, né? O trabalho que ele desenvolve na veterinária da UBRA. Né? Muito bem. Um ponto importante, Pedro e ouvintes, a relação amiga com que eu fiquei com inúmeros alunos de pós-graduação. Né? A questão de confiança. Né? Confiança é fundamental no relacionamento entre pessoas. Nós podemos discordar, mas não se pode perder a conduta. Né? Confiança entre pares. Né? Isto é fundamental. Nós podemos ter divergência de clube de futebol ou de política, né? Realismo político, podemos divergir, mas é honesto. Então, honestidade é algo que eu prezo. Né? E esta relação que eu tenho com muitos dos meus ex-orientados, alguns que eu recebi por tabela, né? Por motivos outros que vieram de algum orientador e passaram a minha responsabilidade, né? É muito bom, a essa altura da vida, termos relações que se preservam. Sejam, e aí uma alegria sim que eu tenho, várias vezes eu tenho no transcorrer das minhas atividades e andanças pelo interior, pela pecuária nossa, é encontrar ex-alunos, inclusive de graduação, né, que poderiam dizer assim, olha, esse bandido aí me deixou em recuperação e tal. Né? Eu tenho muita alegria de receber o abraço, né, eu que não recordo mais deles, né, de alunos de 30, 40 anos atrás, que inclusive me trazem fontes de informação do que está acontecendo na sua região, no seu município, na sua propriedade. Então, a universidade e as relações que se criou de uma maneira amistosa, com conduta, as regras da disciplina eram dadas no primeiro dia de aula, começava a enforcar, começava a chegar atrasados, eram gentilmente alertados que estavam ganhando 2/3 de presença, 1/3 de presença, mas nunca presença cheia, porque o horário de aula era 7h30, isso, tolerar 5, 10 minutos, tudo bem, agora tolerar 1 hora só mediante justificativa, que fosse verdadeira. Aí eu pedia a seriedade do aluno em me dizer sempre a verdade. Bem, foram uma gama de trabalhos, eu volto a citar a questão da reprodução, que continua latente. Pode para alguns estar esplendorosa, Pedro tem assistido, como eu já participei de um dia de campo em propriedade por ele assistida, com indicadores ótimos, com a interação genótipo-ambiente também adequada para aquele ambiente, são pacientes distintos, cada propriedade é um paciente que requer atenção médica, técnica, no seu conjunto como um todo, nos diferentes aspectos para fazer um sistema de produção pecuário eficiente.
e não simplesmente um depósito de capital. Tá? Veja bem que isso não é uma tarefa fácil, porque são cerca de 260 mil pecuaristas no estado do Rio Grande do Sul. Desde quem tem até 5 animais, que registra na inspetoria veterinária, como aqueles que têm acima de 800 cabeças. Essa é uma consciência que nós temos que ter neste estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, que também não é muito diferente. Nós temos mega produtores, principalmente no centro-norte do país, mas aqui no estado, acima de 800 cabeças, conforme dados declarados pelos produtores nas inspetorias veterinárias. Esse é um dado da Secretaria da Agricultura, que é declarado na inspetoria veterinária, que vai para a regional do qual pertence o município, da regional vem a Porto Alegre, faz o Rio Grande do Sul, de Porto Alegre vai para Brasília, e até um pouco tempo atrás eu dizia que era o Diego Viale dos Santos, egresso nosso, da nossa veterinária aqui, mandava para, atualmente, a OMSA, a Organização Mundial de Saúde Animal. Era a OIE e agora é para a OMSA. Ou seja, aquilo que você declara aqui se torna uma verdade brasileira perante o mundo. E aí vem essa estratificação de populações bovinas por proprietário, e nós temos, sim, 85% dos pecuaristas do Rio Grande do Sul, independente se corte ou leite, até 50 bovinos. Ou seja, 85% de 260 mil pecuaristas tem até 50 bovinos. Até 97% tem até 250 bovinos. E aí dizendo assim, mas onde é que estão as instâncias? Ou diria eu até as sedes das grandes instâncias de um passado, não muito longínquo. Onde é que estão? São 0,6%, 0,7%, ou seja, cerca de 1.600, 1.700 proprietários que declaram ter acima de 800 cabeças. São dados da Secretaria da Agricultura, que o Fernando Groff, colega veterinário, me passa praticamente anualmente. Então, essa é uma realidade, e nós temos que chegar, como técnicos, Pedro, em 259.800 pecuaristas. Isso é algo que nós temos que ter consciente, que as autoridades estaduais, os políticos do momento, têm que ter políticas de Estado para essa pecuária tão diversa, em tantos diferentes solos, em tantos microclimas que nós temos. Infelizmente, erroneamente, alguns dizem que nós temos clima temperado. Nós, do sul do Brasil, do clima temperado. Ano passado, ano retrasado, um amigo deu discurso falando em clima temperado. Eu acho que ele está errado. Mas para me certificar e chegar nele com dados, disse, olha, liguei para a professora Denise Fontana, da URGS, ex-aluna nossa dos anos 80, e disse, Denise, não, Lobato, não, você está certo. Nós somos 2 climas subtropicais. E como você disse em algum momento, Pedro, rodando por esse estado, além das diferenças microclimáticas, porque nós temos 2 climas subtropicais úmidos, eu perguntei a ela assim, mas em Gramado, Canela, sexta-noite, sábado-à-noite, tomando um Malbec, né, com fog londrino, né, dos campos de cima da serra, ela disse, não são climas temperados, são subtropicais. E a prova de que são subtropicais que São Francisco de Paula, Vacaria, muitos Capões, Lagoa Vermelha, nós temos uma alta infestação de carrapato. Portanto, essa é a prova, porque em clima temperado, de fato temperado, nós não temos a infestação de ectoparasita e tanto prejuízo traz a pecuária gaúcha, que tanto se orgulha das raças taurinas. Professor, como o nosso público ele é muito diverso, explica para nós, por favor, com a clareza que o senhor tem, qual é a grande diferença entre esse clima temperado e o clima subtropical? São as temperaturas médias por estação, por estações, não é?
que a partir, se eu não me engano, de 17 ou 18 graus médios, dias ano, se enquadram em clima de menor temperatura, a partir de um limite de temperatura que eu não recordo, para ser preciso, e eu não gosto disso, mas é um determinado temperatura média, amplitude de temperatura diária durante os meses, enfim, que enquadram um país, uma região, um distrito em climas temperados, subtropicais úmidos, um subtropical temperado, porque tem uma temperatura um pouco mais próxima de clima temperado, mas no Rio Grande do Sul todos são subtropicais. E como carrapato é um problema crasso, eu não sou veterinário, mas eu me socorro daqueles que eu respeito, e colaborei na formação de muitos, mas eu me socorro na formação científica que os médicos veterinários têm, biólogos também, da incidência de carrapato e o que vem causando na pecuária do Rio Grande do Sul. Tá? Ao generalizar, eu sei que eu posso estar incorrendo em erro e aversão, inclusive, daqueles apaixonados pelas raças taurinas. Mas existem propriedades com raças taurinas que são um problema gravíssimo e ônus ao produtor e à pecuária como um todo, nos seus indicadores. Tá? Essa é uma realidade que nós temos. Tá? E quando vamos a outros países, que eu tive sorte de ir, vemos um enfoque muito grande a clima, a subclima, altitude. A altitude, a Escócia me marcou muito isso, né? Olhando para um cerro, o colega dizer que ali tinham 3 microclimas no nosso ângulo de visão, por altitude, e um ponto que desconhecemos muitíssimo, né? E quanto mais eu ando na pecuária do Rio Grande do Sul, integração lavoura-pecuária, mais eu vejo agricultura mal conduzida em solos não agricultáveis, né? Eu cada vez mais dou ênfase, sim, a você saber que solo ou solos você tem por potreiro ou sua propriedade como um todo. É Professor. barato. É um investimento, me perdoa, é um investimento eterno. Qual é o solo que você tem debaixo dos seus pés, em cada potreiro? E isso vai lhe ajudar a dizer, é solo agricultável, a que profundidade está a pedra, como trabalhar isso aí, né? Inclusive de adequação de lotação, capacidade de suporte. Onde tem laje não cresce pasto. Então, a que profundidade está? Quantos dias sem chuva nós podemos pensar que não vamos ter efeitos na produção forrageira, uma vez que a pedra está a 2 centímetros, como nos campos de basalto da fronteira oeste, né? Ou a 2 metros, 3 metros, 5 metros, 6 metros, nos latossolos do Planalto. Né? E a diversidade, eu que andei muito a cavalo nesses campos da fronteira oeste, muitos anos, nos finais de semana, ou seja, saindo da estação experimental, saindo da sala de aula, indo atender e aprender e ajudar a conduzir, e hoje ter coragem de dizer certas coisas. Qual é o solo ou solos que você tem por potreiro? Em cima disso, de maior ou menor capacidade forrageira e adequação de lotação. Sim, desculpe. Não, professor, assim, em cima disso que o senhor está falando, gostaria de aproveitar uma pergunta, né, em relação à parte de climas. Quais foram os principais impactos, né, dessas últimas estiagens e eventos climáticos extremos nas propriedades, né, e qual seria, de repente, alguma solução para isso, né? Eu ia dizer solução, mas esperei você dizer soluções. Bom, repito, não existe uma receita única. Tá? Bom, essas mudanças climáticas que os indicadores médios, cientistas estão dizendo que tem acontecido, veja, eu não estou discordando, mas secas e geadas fantásticas há anos que eu conheço nesse estado. Anos, tenho passagens, não quero perder o foco, sobre umas secas, gritantes, dantescas, como também as geadas de inverno. Até geadas em abril. Imagina, Rafael e Pedro, imaginem,
Em 72, capa do Correio do Povo, última página do Correio do Povo, quando era o Correio do Povo, tabloide grande, vão morrer 700 mil cabeças naquele inverno de 72. Alguma autoridade disse isso. Eu me extraviei desse recorte. 700 mil cabeças. Imagine, adubando o campo, adubação orgânica, por falta de pastagem de inverno. Eu estava ali concluindo em 72, fazendo meu mestrado, ênfase em forrageiras e produção animal. Aquilo para mim foi um choque. Ora, depois de 9 meses e meio de gestação, 7 de desmame, na época talvez até 1 ano para ser desmamado, morreriam 700 mil cabeças por fome. Ou seja, as geadas nós sabemos que acontecem e vão continuar acontecendo, a diversidade de solos e as secas ou excessos de chuvas também acontecem. A enchente de 2024 é uma, essa eu vi. A de 41 a minha mãe me contava. Então, são realidades que aí estão e nós temos que ter soluções para 259 mil pecuaristas terem melhores indicadores de produção, produtividade e qualidade de produto. Qualidade de produto. Ou seja, que na sequência de um pecuarista, seja ele criador, um recriador ou um terminador, esta sequência, esses artistas, esses agentes de mudança de produção, produtividade na nossa pecuária, todos eles têm um conhecimento e desejo de aplicar conhecimentos em cada nível, a cada estágio, para chegarmos a uma pecuária, entre aspas, 2 anos. Novilhos 2 anos, novilhas que emprenham os 2 anos e vacas primíparas ou multíparas que desmamem, sim, 85%, 90% de terneiros a cada ano. Cada 100 vacas, 85%, 90%. Criar é uma arte, portanto, precisa atenção diuturna. Começa pelo solo, saber que capacidade de suporte você vai ter, qual é a planta forrageira que você tem, como cobrir os déficits forrageiros. Nós estamos em climas subtropicais, os decantados campos do bioma Pampa, ou de todo o estado, tem crescimento estival, ou seja, rebrota em final de agosto, início de setembro, e começam a reduzir a produção em fevereiro, março, e aí vem as nuances, efeitos climáticos, efeitos de ano, que segundo o saudoso geneticista Luiz Alberto Fries, sempre dizia que efeito de ano no desempenho de avaliação genética, o efeito ano sempre era significativo. Portanto, os animais expressam o que estão sentindo. Cito aí um grande colega que eu tive, foi aluno, rapidamente, lá no seu mestrado, e um amigo, eu perdi um amigo de extrema confiança, dizia que efeito ano, e portanto há muitos anos nós temos efeitos de ano na produção, produtividade e qualidade da carne gaúcha. Professor, vamos ver se o senhor concorda, me permita fazer um adendo a essa frase. Eu acredito que o efeito ano, né, mais idade ou época de nascimento, né, são 2 fatores que impactam bastante a avaliação genética e os indicadores ponderais dentro do desenvolvimento genético. Por isso existem os grupos contemporâneos. É nascido no outono ou é nascido na primavera? É nascido no tarde, dias de idade, menores, mais jovem, ou aquele nascido no início da primavera, que terá até fevereiro, março, 7, 8 meses, enquanto o outro terá 4, 5 meses de idade. Isso tudo afeta, porque tem o ambiente, tem a produção de leite da vaca, ela está parindo no auge da produção forrageira, que você associa, consorcia, vamos dizer assim, a curva de lactação de uma vaca de corte, com a oferta forrageira, qualidade e oferta. Não só qualidade, digestibilidade, mas também massa de pasto em oferta. Então, é por isso que os geneticistas enfatizam a necessidade da qualidade
da manutenção de grupos contemporâneos que estão no mesmo potreiro, ou diferentes potreiros, na mesma guarda, com mais sombra, menos sombra, enfim. Voltando, então, àquela colocação de efeitos climáticos que o Rafael fez da seca, afetou o índice de prenhez, afetou a produção de leite, porque a decorrência afeta peso atismando, atrasa o ciclo estral, retarda dias para conceber, consequentemente, se retardou, o ano seguinte vai parir mais tarde. Se ela já veio 10, 15, 20 dias atrasadas, no ano seguinte ela vai parir 30, 40 dias depois da época adequada. E aí, coincidentemente, pega um período de 10, de 15, de 20 dias extremamente seco ou quente. E aí nós vamos pensando também nesse conjunto em que o produtor, o pecuarista, o homem, a mulher que estiver na gestão, né, desses conhecimentos, precisa ter e tomar atitudes, sabendo que a vaca, no caso a eficiência reprodutiva, é um ser vivo, responde como qualquer ser, né, vivo às condições nutricionais e ambientais. E por isso nós temos sim que ter consciência de climas, de solos, capacidade de suporte de a manta forrageira, né, e sabendo cobrir esses déficits que nós temos, sabendo que nós temos climas estivais no Rio Grande do Sul. Um clima estival no Rio Grande do Sul e, portanto, tem limitações e que nós precisamos compor. Né? Feliz daqueles que têm solos cultiváveis e que podem integrar lavoura à pecuária. E devem. Solos cultiváveis, digo aos colegas que são contra, solos cultiváveis são solos no mundo que são utilizados na produção de grãos e na integração de lavoura à pecuária e aí também avançando numa pecuária de ciclo mais curto do que o atual. Professor, imagine, nós temos 1.040.000 novilhas declaradas nas inspetorias veterinárias, 1.040.000 declaradas de novilhas de 2 para 3 anos. Ou seja, se elas prenharem aos 3, elas vão parir aos 4, aos 9, 10, dependendo dos dentes. É velha. Quanto custa isso? Você que lida com números, Pedro, eu sempre cito a família Cantão, os irmãos Cantão, da PAP Jacinto Cantão, lá no Ceará. O custo de uma recria de novilha de ano para 2 anos é cerca de R$900. Uma vaca falhada, as quais eles não ficam, né? Uma vaca falhada, se mantida, custaria R$1.100. Um terneiro, na safra 23, 24, estava em cerca de R$2.000 e poucos reais. R$2.200 ou R$300. Ou seja, uma vaca falhada, dando uma cria a cada 2 anos, imagina o custo dessa produção. E aí a pecuária, logicamente, não cobre, não vai dar lucro a ninguém. Tá? Então, são dados corretos, concretos, de quem tem 172 itens sobre controle. Tá? Diga, Pedro, que você ia falar. Professor, baseado nisso que o senhor está falando, qual a sua opinião sobre essa transição que passamos e agora está sobre avaliação e, digamos, risco, de que com o desenvolvimento da soja, muitas parcerias agropecuárias foram feitas, na qual o pecuarista pôde, no caso, se beneficiar na questão de abertura de área e, por consequência, fazer uma pastagem com o parceiro de que, se ele fosse fazer, teria um custo de R$27 cabeça mês, e ao ele ter essa parceria com soja, esse custo ficaria em R$9 cabeça mês. Ok, beleza. Baseado nisso, o percentual de pastagem de inverno em alguns sistemas que têm um bom percentual de terra agricultável foi chegar em algumas propriedades com 60% da sua área disponível com pastagem de inverno e resteva de soja. Muitos produtores optaram por mudar a sua estação de monta, trazendo para o inverno. No entanto, sabe-se que sobre a ótica de eficiência biológica, a vaca de cria é uma das categorias menos eficientes biologicamente. E, o senhor falou, no mundo, as terras agricultáveis estão sendo utilizadas para produzir grãos, e creio que também, se o senhor fosse complementar essa frase, o gado de cria acaba
estando nos campos que não são agricultáveis, em função do ciclo longo para a produção de um produto viável. Como o senhor enxerga? São duas perguntas. Uma, a mudança da estação de acasalamento para que a maioria das vacas venham a parir em pastagem. E segundo, a questão sobre o uso de eficiência dessa tecnologia pastagem na escolha, ao decidir mudar essa estação de acasalamento, visando maior prenhez, maior peso da desmama do terneiro, mas também não usando a tecnologia mais eficiente biologicamente. Meu caro, por anos, antes dessa onda do soja em solos agricultáveis, esquece muitas vezes do regime pluviométrico do distrito, do município, da região. A nossa proposta e do mundo é que a vaca tem que parir no momento em que há rebrota, oferta de forrageira, oferta, volume de pasto e qualidade de forrageira. Eu sempre fui contra o sistema de outono, até porque 2 dissertações de mestrado comprimi parindo no outono, feitas em 2 propriedades, uma em Bagé, outra em Dom Pedrito, mostraram uma menor eficiência e produtividade das parições de outono em campos nativos. Isto entrou, creio eu, no sistema do Lívio Duto, uruguaio, que com seu livro editado pelo Hemisfério Sul, lá em 1969, 70, por aí, mostrava a inseminação de vacas, era um período que iniciava a inseminação, tomava vulto a inseminação artificial, e então pegavam as vacas falhadas da primavera-verão, desmamava o terneiro em março, abril, e vaca adulta, 30, 50 dias depois, vinha em cio, uma vaca adulta, e entrava na inseminação. Recordo do nome de fazendas que eu vi isso, na fronteira do Rio Grande do Sul. Acho que foi efeito Lívio Duto aqui no estado do Rio Grande do Sul. Bom, ao invés de ficar 24 meses o intervalo entre partos, traziam para 18 meses. Porque ao inseminar no outono, ao pôr em reprodução no outono, fosse com touro também, elas vinham a parir março, abril, ou até maio. E aí parindo o pior período do ano, em que nós sabemos que as forrageiras nativas, os campos, são de crescimento estival, desde março a abril reduz a taxa de crescimento e a qualidade forrageira. Então as vacas pariam com boa reserva corporal, mas pariam na pior época do ano, com geadas, chuvas, umidade, etc. Mas especialmente redução da umidade e geadas, que paralisam. Abaixo de 10 graus de temperatura ambiente nosso, nada cresce. Isso é uma lição, vamos citar outro mestre, Aino Jacques, que impactou muitos. Abaixo de 10 graus, nada cresce. Nada cresce. Portanto, nós sabemos que isso vai acontecer. Por isso que eu digo, o que está acontecendo atualmente, nos últimos, vamos dizer assim, 65 anos. Eu me lembro das geadas de julho, eu catando cordeiro morto no interior de Piratini, no 4º distrito de Piratini, ou Pedras Altas, em julho. Porque morriam de inanição, de fome, ou de ovelhas fracas, de pouco leite, de pouco colostro, e geadas dantescas. A propósito, antes que eu me esqueça, e é momento de se aprender, o político, diplomata, liderança gaúcha, brasileira, Joaquim Francisco de Assis Brasil, no seu diário de Pedras Altas, da Granja de Pedras Altas, em 1910, 12, portanto, 114 anos, está escrito: o clima do Rio Grande do Sul é anárquico. Ele se referia às secas, que eu conheço em Pedras Altas, eu troteava, campereava, peguei gosto, fortaleci o meu paixão pela pecuária, os campos lindeiros ao Castelo de Pedras Altas. Então, há 110, 114 anos atrás, Joaquim Francisco Brasil escrevia, o clima do Rio Grande do Sul é anárquico. Por quê? Geadas fantásticas, secas, dantescas. Portanto, é sabido que nós vamos continuar tendo isso. Se isso vai agravar com 0,5, 0,2 décimos de temperatura média e os reflexos que isso tem, logicamente, nas plantas e nos animais, nós vamos sentir isso, ou já estamos sentindo.
não é a minha área, não me meto a falar mais. Mas há 110, 12, 14 anos, Joaquim Francisco Cassis Brasil, sem ouvir os climatologistas, talvez, com o conhecimento que tem hoje, já anunciava, já escrevia e atestava isso, que isso acontecia. Então não é novidade. Então é tempo suficiente, sim, de nós, vamos dizer assim, avançarmos e tomarmos consciência disto que voltará a acontecer. E como se precaver? Bom, eu não vou pensar que tudo é primavera, todos os meses são primavera, eu sei que vou ter temperaturas, vou ter seca, enfim, tem que entender o ambiente que você está. Qual é o solo? Qual a capacidade de suporte? Qual o diferimento você poderá fazer? Tá? E aí você vai evoluindo os sistemas. É por isso que eu digo, a pecuária, nada está pronto. Mesmo nas boas propriedades, Pedro, e tu conhece as boas, mesmo nas boas propriedades que se fazemos dias de campo, né, você enxerga um upgrade necessário, a continuar avançando. Nada está pronto, nós estamos somente em 2025. E reserva forrageira, e antes da reserva forrageira, a consciência de que solo, de que clima. Qual é a pluviosidade que você tem na propriedade? Dia a dia, mês a mês. Tem propriedades que tem o diário. Eu lidei muito com o diário de fazenda em que era obrigado o capataz colocar a precipitação todas as manhãs. O dia anterior encerrava às 6 da manhã, quando ele olhava o pluviômetro. E ali iniciava o próximo dia. Ou seja, nós tínhamos ali um parâmetro de quanto chove e quando chove. Porque se dizer que o Rio Grande do Sul chove 1.500, sim, mas nós temos que ter consciência que passa 45 dias, como eu tive em lavoura de milho, 45 dias sem uma gota d'água. Foi-se o milho. Então tem que ter consciência disso. E nós estamos falando aqui em milho. Todo mundo fala na seca do estado, os efeitos na lavoura de soja, na lavoura de milho. Falam na agricultura grãos, mas não falam nas mazelas que a seca causa na pecuária de corte, na pecuária de cria. A vaca existe para dar um terneiro por ano, por isso ela precisa comer. Por isso você tem que ter consciência de que pasto você tem, que oferta vai ter e que conteúdo genético. Eu ando bravo quando olho um padrão racial e chamo de genética. Padrão racial é características de uma raça. É um possível potencial. Nem todos têm potencial para ser reprodutores, machos ou fêmeas que sejam mantidas num rebanho com a produção, com uma habilidade materna adequada para produzindo leite. Você, planejando a oferta forrageira, você chegar aos 6, 7 meses ou até antes, com maior peso a desmama, porque é o passo, a partir dali, é o próximo passo na recria de fêmeas ou de novilhos. O que ainda precisa melhorar, professor, em relação às propriedades quando o assunto é produtividade e sustentabilidade? O que precisa melhorar? Eu quase diria assim, tudo. Tudo. Já avançamos, é evidente que avançamos. Sei que ao generalizar eu incorro em erro. Mas nós continuamos precisando ser maestros do dia a dia de uma propriedade. As minhas palestras terminam com um gaúcho pilchado, regendo uma orquestra, com uma batuta na mão. Pilchado. A aluna da veterinária que fez esse desenho, gentilmente fez, eu orientei ela. Não, mas eu sou dos desenhos clássicos, modernos e tal. Eu disse, não, olha o Paixão Cortes, olha a estátua do laçador. Tá? E segue por ali. Tá? Aí ela me trouxe um gaúcho com as perninhas me ajuda, o cara nunca tinha montado a cavalo. Né? Não era bem tem que ser cambota, né, professor? Tem que ser meio cambota, né? Você abre as pernas do gaúcho. Bom, ali está, naquela lâmina, né, sendo obrigado pelo tempo de assistência, de ouvintes, um gaúcho regendo uma orquestra onde tem um touro com brinco, onde tem vaca com brinco, onde tem terneiro com brinco. Ou seja, estão sob controle. Controle para peso, desmama, para peso sobre ano. E mais, tudo mais nós podemos trazer para dentro do rebanho, fruto dos avanços que nós tivemos, sim, dos grandes avanços que nós tivemos, sim, no melhoramento genético animal. Ou seja, nós temos a vaca amada
A vaca amada tem que ter brinco. Ela não pode ser uma vaca, ela tem que ser uma vaca que, se não tem nome, ela tem um brinco. Nós temos que saber o que é que ela desmama anualmente. E quando não desmama, ou desmama mal, né, nós temos que saber por quê. Porque as características métricas, aquelas características que se mede por número, quilos, volume, quantidade, quilo de leite, peso de terneiro, na ovinocultura, o peso do velo, características métricas, características que se mede por quantidade de produto. São expressas por milhões de pares de genes. Portanto, nesse bolo genético, né, não basta ter padrão racial para se dizer que tem genética. Tem características de uma raça. Mas é um animal piorador de rebanho, que leva a má fama da raça, ou é um animal melhorador de rebanho? E por isso é um reprodutor. E não é só o reprodutor macho, a reprodutora fêmea, porque a fêmea entra com 50% daquele desejo que nós temos num produto que nos ajude a ganhar dinheiro, a produzir, a ter produto com qualidade, a nos manter na pecuária, a sermos exemplos como produtores, como alguns, vários são no momento. Ou seja, mais conhecimento tem que chegar no campo, mais atitudes pelos produtores têm que ser tomadas, né? E ter tempo, ter fôlego financeiro de ir aguentando isso. E aí entra no aspecto particular. Veja, entrar no aspecto particular de 260 mil pecuaristas, nós temos, como eu disse inicialmente, pecuaristas, 85% deles, com até 50 animais. Até 250 animais, 97% dos pecuaristas. Qual o poder de fôlego? Qual o poder que ele tem de tomada de decisão e de investimento? Né? Se vê muito na nossa pecuária de corte atualmente, sais proteinados, suplementos, etc, etc. Tudo isso é posto antes. Tudo é gasto antes, para depois nós termos o terneiro desmamado. Ou seja, essa administração, e por isso que o meu gaúcho rege uma orquestra onde tem salso chorão, tem quero-quero, tem coruja, tem touro, tem vaca, e tem os pensamentos dele. Tem os pensamentos dele. Ele está pensando no navio se virá ou deixará de vir para levar terneiros. Está pensando em carrapato. Ele está pensando o que diz alguns leigos que falam mal da carne bovina. Né? Ele está pensando em renda. Ele está, como eu disse, eu já disse, pensando em carrapato, na infestação de carrapato. Que atitudes ele tem que tomar? E aí, Pedro, nós técnicos, né, nós temos que pensar que nem todos, ou a grande maioria, não tiveram a oportunidade de estudar, de ter mais conhecimentos, além daquela observação inata que eles têm, de observação de homem do campo. Muitas vezes não sabe o porquê, mas sabe que está acontecendo, o que é ruim e o que é bom. Eu citei vários professores, né, mas eu tive vários capatazes, homens simples, nascidos no Brasil, no Rio Grande, não tiveram condições de estudar. Imagine o quanto eles saberiam se tivessem estudado, porque tem um senso crítico, tem um senso de observação fantástico, fantástico. Criados a campo, uma sensação imensa. Eu citei os professores, poderia citar alguns capatazes da minha vida. Estive com um ainda nesse sábado, todo dia. Então, assim, nos ajudam muitíssimo. Então, essa capacidade de observação e de atitudes a serem tomadas, né? E depois dá tempo ao tempo. Veja bem, o tempo de gestação da vaca, a vaca amada, é maior que o nosso. O tempo de gestação da vaca é de 9 meses e meio. O Hereford é 285 dias, a Angus é tida como 283, e se cruzarmos com o zebu, na produção comercial, nós precisamos sim ter consciência de clima subtropical e de infestações dos ectoparasitas. E aí nós precisamos, enquanto a genômica, enquanto que o uso disseminado, amplo e restrito de genética taurina com resistência à infestação de carrapato, nós estamos deixando de ganhar dinheiro, de ser mais produtivo, manter renda e nos mantermos no campo com alegria, não cruzando um determinado grau de sangue de zebuíno, enquanto as taurinas não terem genética própria, intrínseca.
que a genômica está aí para nos identificar que reprodutores comprar, que vacas serem mantidas na propriedade, como mães das próximas gerações. Nós tivemos em Caçapava, na jornada de Caçapava, o Maurício, veterinário, a segunda propriedade que nós fomos, ele disse que uma das maneiras que ele reduziu o grau de infestação que o pai dele tinha acusado, dito em público, 30 anos atrás, né, que era uma infestação altíssima, o filho formado por Santa Maria, ele disse que uma das maneiras que hoje está bem nos controles de carrapato foi a eliminação de vacas que mais carrapateavam. Ou seja, controles de rebanho, quais são aquelas que já estão pretas, né, ou com uma maior infestação, para tirá-las. Elas são disseminadoras, são elas que vão semear, né, e o carrapato 95 está no solo. São as vacas, são os nossos bovinos que semeiam, vamos dizer assim, ironicamente. Né? Então nós temos que eliminar esses animais, e esse é um princípio que eu aprendi, creio eu, em 69 ou 70, em um livro de um sul-africano, de um autor sul-africano. Portanto, há mais de 60 anos nós sabemos disso, basta ter atitude. Por isso o produtor é o centro das decisões. E nós temos que chegar, Pedro, sim, com o maior conhecimento, maior empatia possível, não querendo mandar nele, mas fazê-lo pensar. Fazê-lo pensar que associa a sua prática, a sua possibilidade financeira, né, o seu ambiente. Não podemos chegar de helicóptero numa propriedade num dia ou dois e começar a ditar regras totais. Né? Há nortes a serem tomados, há objetivos a serem feitos, né? Tomados, norte a ser tomados, princípios, metas. Mas eu sempre respeitei muito os capatazes, que eu me ausentava das instâncias e eles ficavam executando aquilo que tinha sido planejado, pensado, e retornando a cada 15 dias, a 30 dias. Né? Nós tínhamos, depois quando o telefone celular muito facilitou, né, contato, vamos dizer assim, semanal, né, sabendo se choveu ou não choveu, como é que está a oferta de pasto, reagiu o adubo na pastagem, não reagiu, enfim. Essas coisas do dia a dia que fazem depois ter a eficiência de um sistema pecuário. Termos maior produtividade, termos maior taxa de desfrute. Digo, antes que me esqueça, e o tempo voa, né, a taxa de desfrute do Rio Grande do Sul é pífia. É pífia. Pedro e Rafael e ouvintes que nos derem prazer, ou que aguentaram até agora, né, eu reavivei muito isso a partir de 2012, em que, para mostrar a necessidade da nossa pecuária tomar outro rumo, a busca de maior eficiência, através de atitudes, a expor isso nas jornadas de Onde Virão os Terneiros. Eu usava em aulas, mas em 2012 eu passei a ter-los. A cada região que se vai, a cada município, eu pegava do município, da região e do estado. Então, a taxa de desfrute do Rio Grande do Sul está ao redor de 16%, 17%. Pasmem, quando eu comecei, nos anos 70, formado em 70, a taxa de desfrute, se eu não me engano, era 9%. Nós, passados 54 anos, nós estamos em 2024, animais guiados para abate, 16,3%. Querendo melhorar esta situação, eu peguei os animais que saíram exportados. 2% no navio, 0,3% para outros estados. Ou seja, 16,3% com 2,3%, nós temos o desfrute do Rio Grande do Sul de 18,6%. É pífio. É pífio. Ou seja, por isso que eu digo, Pedro, que lida com produtores que usam tecnologia, nós temos que chegar a todos os 260 mil pecuaristas, porque eles fazem o conjunto da pecuária. Esses dados globais são dados da Secretaria da Agricultura. Eu vou lá, me abasteço com os colegas, alguns ex-alunos, outros formados por Santa Maria, enfim, formados no estado normalmente, né? Eu me abasteço desses números para mostrar a realidade. Nós não podemos continuar achando que nós somos... Onde é que está o novilho precoce Cota Hilton
do Rio Grande do Sul, que nos anos 80 nós tínhamos? Onde é que está gado com terminação, acabamento 3 para 4? 3, que já aceita, cota Hilton aceita acabamento 3 na costela, 3 milímetros na costela, parelho, carcaças uniforme, cobertura uniforme. Onde é que estão? Onde é que estão os frigoríficos do Estado, com essas outras nuances aí que tem saído terneiros, que nós aprovamos? É mercado, mercado se atende. E isso abre o raciocínio também que, além do mercado interno, que eu quero comer carne gaúcha, nós temos que entender que nós temos outros mercados, como atender o navio, que nem sempre volta. Volta e meia eles vão e não voltam. E fica como aconteceu há 3, 4 anos atrás, o pessoal com os terneiros inteiros aguardando o navio e ele não atracava nunca. Então, são circunstâncias de mercado. E isso mostra que nós temos oportunidades, tendo produto e produtos de melhor qualidade para ser disputado, seja para o mercado interno. Sempre se pensa em carne gourmet, carne como se todo brasileiro comesse entrecô, picanha, costela com 4, 5 milímetros de gordura. Não, não é assim. Precisamos de carne para o bife nosso santo de cada dia. Bife do dia a dia. Bife acebolado, uma carne macia, de animal jovem. Então, pensando em animal jovem, o Rio Grande do Sul, no ano passado, de animal 2 anos, macho 2 anos, foi 25% do abate. Só. Aí eu pego os dados da Angus ou da Erifor, meus amigos da Angus e da Erifor, e eles dizem que roda por acabamento, o novilho precoce, carne certificada, 25% a 45% rodam por falta de acabamento. O produtor não sabe que tem mais acabamento? Sim, sabe, deve saber. Mas é que ele está precisando de dinheiro e ele prefere vender do que ficar devendo. Então ele vende sabendo que vai rodar no acabamento. Essa também é uma circunstância que nós temos que entender. A pessoa é honesta, quer pagar, fazer as suas contas, faz o seu balanço financeiro, está na hora de vender. Está pronto? Não está pronto. Por isso eu digo, a pecuária está em evolução, nós precisamos aprimorar os sistemas produtivos, seja de cria, de recria ou de terminação. Então, o abate do ano passado, machos velhos, foi 9,5% do abate. 9,5% de abate de bois acima de 6 dentes. São dados da Secretaria da Agricultura. 34% foram abate de vacas acima de 6 dentes. Ou seja, 44% do abate do Rio Grande do Sul ano passado, animais velhos. Essa é a realidade. Essa é a realidade. O Rio Grande do Sul, ano passado, abateu 51,3% de fêmeas. Vaca velha e novilhas até 3 anos. São realidades. Ou seja, nós temos espaço para crescer. Por quê? Porque o Brasil importa carnes, cortes gourmets, para alto poder aquisitivo. Então, se nós nos orgulhamos das raças taurinas no estado do Rio Grande do Sul, vamos tratar de fazê-las produzir com qualidade de produto. Então, em um outro ponto, eu olho o relógio e o tempo se esvai. Em produção comercial, o mundo cruza. O mundo desfruta de heterozigose. Não um acasalamento aleatório, que nunca se sabe o que vai sair. Se olha para aquilo, muitas vezes assim, só Deus sabe. SDS, só Deus sabe. Não é o SRD, nem caso ser definido, é o SDS, só Deus sabe. Os bichinhos, os animais raquíticos, descarnados, sem massa muscular, de osso fino. Então, a nossa pecuária tem tudo para continuar crescendo, sendo valorizada, sim, com produtos de qualidade. E qualidade de carne começa na redução da idade de abate. E voltando no aspecto que eu iniciei e não concluí o raciocínio, em produção comercial, cruza-se. Eu trago e tenho trazido, desde 2008, eu fui à Inglaterra fazer uma palestra, e lá conversando, perguntei para 3 escoceses e ingleses, quanto de sangue Angus tem na carne Angus, na Grã-Bretanha? E eles me disseram, no mínimo 50%. Fui mais 2, no mínimo 50%. Ou seja, cruzamento comercial, porque a raça pura em si não tem escala para manter a oferta 12 meses por ano.
Então, isso temos que ter consciência. E a Angus já aceita isso no Brasil. O Brasil tem exportado carne Angus, mas em meio sangue zebu. Então, heterozigose está aí. Está aí o exemplo no sorgo, o heterozigose, né? Os híbridos estão no milho, no melhoramento do arroz, a avicultura, a suinicultura, né? E nós achando que raça pura, né? Padrão racial, né? É genética. Em que ambiente nós estamos? Em que ambiente nós estamos? Quais são os seus indicadores? Um outro aspecto, pessoal, é dizer que o preço está ruim, o preço está mal. Eu não conheço as contas para dizer que o preço está baixo, que o preço está alto, que o preço está bom. Por quê? Se hoje o preço do boi está 11, 50, 12, dependendo do vídeo, qual é o seu custo? Qual é o seu custo? Se o seu custo é 13, você está tendo prejuízo. E aí eu trago um exemplo da família Cantão, que na safra 2024-25, o seu custo para novilhos, se eu não me engano, de 536 quilos, certificados, estava em R$ 7,50, R$ 7,60, R$ 7,50, e eles venderam a 9 e pico, 9,20, se eu não me engano. Ou seja, a margem de 1,50 entre o custo da produção e a receita. Ou seja, esses, embora lamentando vender a 9,50, porque 2 anos antes já tinham vendido a 11 ou 12, continuavam tendo lucro menor, por isso se lamentavam, vamos dizer assim. Mas eles tinham uma margem de 1,50 por quilo de novilho gordo precoce, Cota-Rilto. Que orgulho do Rio Grande do Sul. O que nós temos que buscar? Continuar buscando, porque estamos somente em 2025. Apenas assim. Ou seja, as atitudes, tá? E estarmos preparados, que os efeitos climáticos que nós vamos ter, reservas forrageiras, pessoal. Reservas forrageiras são fundamentais. Agora, para ter reserva forrageira, eu sei que eu tenho que ter uma enfardadeira, sim, mas isso custa caro. Sim, trator, ancinho, segadeira, enfardadeira. Em Osório, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, me chamava a atenção a quantidade de bolas de feno, de pré-secado feitos. E eu indaguei ali, na região Capivari, Osório, teriam 2 equipes que não davam conta do serviço. Então, se eu fosse novo, um bom mercado de trabalho para prestação de serviço. Não recordo o município que nós estávamos, nessa jornada de onde viramos terneiros da Farsul, e um gringo nos atacou no café da manhã e disse assim, vocês são da pecuária e tal, eu estou aqui fazendo silagem, assim, mas posso fazer feno e tal, vocês têm prestação, vocês têm serviço para mim? Porque saindo da propriedade que eu estou, eu devo ir para São Paulo para fazer assim. Ou seja, surge alternativas aí de trabalharmos como formigas, né? Porque sabemos que vamos ter. E os animais que nós lidamos são animais vivos, seres vivos que respondem sim à nutrição. Chega de ver vaca de quarto descarnado, garupa, comida, sem carne, condição corporal 2. Chega, não podemos mais continuar isso. E ou ainda, vamos dizer assim, novilhinhos de invernar, descarnados, subcôncavos, côncavos. Olhem as classificações de carcaça que o Rafael Renner faz e lança semanalmente dos abates que ele acompanha. O que ele vê e mostra que existe na pecuária gaúcha. Ou seja, subcôncavos, retilíneos, subcôncavos, côncavos, mostrando que isso aí é uma redução de rendimento de carne. É o quarto de carne que não existe. Está faltando músculo ali.
por deficiências nutricionais que começam na gestação fetal, no período de gestação. Está em moda, né, cada vez mais, alguns estão atentos, nutrição fetal. A Farsul, o presidente Spiroto, em 2015, ouviu a minha sugestão e trouxe ao Estado, levamos ele a Santa Maria, participou de dia de campo, fez 2 palestras no Morotim, né, em final de outubro de 2015, professor chinês Min Du, professor na Washington State University. Levamos a Santa Maria, no meio do estado, para o maior número de produtores desfrutarem. Pela mão, eu o levei até a 0 hora, para sair lá uma matéria de página inteira, na 0 hora no Campo de Lavoura. Também fiz dar entrevista para o Correio do Povo, com a intenção de chegar nos produtores, tomar consciência. Aquele chinesinho, que ironicamente eu digo assim, muito burro, tá? Foi fazer o doutorado nos Estados Unidos, e de tão bom que é, esta é a verdade, os Estados Unidos, a Washington State University, ficou com ele. Em 2015, ele tinha 15 anos de professorado na Washington State University. Nutrição fetal. Ou seja, para ter qualidade de carne, para ter hoje o que a indústria de sêmen americana implantou na nossa cabeça que sem ter marmoreio não tem qualidade, né? Para ter marmoreio, as células de adipogênese, as células que vão formar aquele grãozinho branco, aqueles nódulos brancos, naquele corte de carne que se almeja, né? Aquilo está sendo formado durante a gestação, nos últimos 3, 4 meses de gestação, tá? Para se ter decantado acabamento e para atingir mercados. Ou seja, o produtor, o criador, tem que ser um maestro, regendo uma orquestra que nós queremos que seja uma orquestra sinfônica. E não é fácil. Ele está trabalhando a céu aberto. Ele está trabalhando sobre as vicissitudes que o São Pedro, ironicamente, que eu chamo, o clima, lhe prega. Em que nós temos que saber que a falta de luminosidade hoje em Porto Alegre está afetando a taxa de crescimento de pasto. E se nós baixarmos de 10 graus, nós não teremos taxa de crescimento se baixarmos de 10 graus da temperatura rente ao sol. Nós vamos chegando aí ao final do programa, cerca de 10 minutos ainda, né? Nós temos. Mas o que o senhor ainda sonha em ver acontecer na pecuária gaúcha? Apesar de toda essa aula que o senhor nos deu aqui, o que mais, né? Talvez o senhor já tenha respondido, mas deixar de uma forma mais clara e objetiva, assim, o que o senhor ainda quer ver acontecer na pecuária? Rafael e ouvintes, repito, a pecuária está apenas em 2025. E nos próximos, vocês que têm mais 40, 50 anos de pecuária pela frente, de vida, eu espero acompanhá-los nos próximos 30. E nesses 30 anos, eu espero sim ver uma pecuária melhor nesses indicadores, tá? E sendo a pecuária uma fonte realmente de renda, não de depósito de gado, tá? Não de depósito de gado, aquelas épocas de inflação galopante que nós tínhamos, tá? Terríveis, nós tivemos até o Plano Real em 94. Né? A pecuária tem que existir, né? Tem que ser uma fonte de renda, tem que ser uma diversificação de receita, de propriedades que possam ter agricultura e pecuária. Né? Fizemos em Caçapava, no início do mês de abril, uma das propriedades tinha olericultura, né? Olivicultura. Tinha lá 10 hectares, né, de oliveiras. Né? Então, para dar retorno àquilo, segundo eu ouvi, né, são 5 anos. Para dar a primeira azeitona. 5 anos. Isso é investimento. Agora, quem é que faz investimento na pecuária para dar retorno em 5 anos? Quem é que se dá conta que o gado de cria precisa 9 meses e meio de gestação, mas 6, 7, 8 meses para desmamar? Então, esse azeitamento, né,
esse azeitamento desses diferentes setores, segmentos da pecuária de corte, né, até sair do produtor, até chegar na mesa do consumidor, que precisam ser azeitados. Né? E cada um, no seu reduto, ao som dos quero-queros, tem sim que tomar atitudes. Né? E dar tempo, né? Administrar o seu financeiro, fundamental. Não adianta jogar para cima, né? Investir sabendo que não vai ter fôlego para esperar o segundo ano, terceiro ano. Né? Ou seja, o que eu espero ver é uma eficiência maior. Né? Essa diversidade que nós temos, né? De campo, de solos, de cobertura vegetal que nós temos, do ambiente em si úmido. Né? Mas como úmido, se o Rio Grande do Sul viveu secas, 4 secas em 5 anos, isso não é as mazelas das dívidas, né? Nós temos que ter consciência disso, de que uma maneira nós vamos ter que plantar, né? De uma maneira mais segura, né? Gradualmente avançando um sistema até para irrigação, sim, com fertilidade de solo, sim, maior uso de calcário, né? Precisamos ter consciência disso e fazer sistemas forrageiros. Né? Nós temos inúmeros colegas. Pedro, nós temos uma quantidade de jovens da tua geração, ou até menos, com muita qualidade técnica, né? Que estão precisando de espaço, precisam ser seguidos, precisam ser ouvidos, né? No seu conhecimento, e colocar isso em prática, dando tempo ao tempo para que isso seja, assim, ter retorno. Dei o exemplo dessa propriedade, né, produzindo azeite, né, mas que esperou 5 anos para a primeira colheita. Né, 5 anos. Né, isso precisa fôlego, precisa tempo, de algum local saiu o recurso. Muito bem, vamos buscar recurso para colocar na pecuária, para a pecuária, vamos dizer assim, andar mais rápido. E aí vem um conjunto de conhecimentos. Né, quase voltando lá no início, qual é o conteúdo genético dos animais que você vai ter em relação ao solo e cobertura vegetal que você tem. Você está em campos finos ou campos grosseiros. Esse avanço da soja em campos agricultáveis, e nem todos tão agricultáveis assim, né? Tenho visto certas situações aí que o solo não é devidamente apropriado. Né? A pecuária precisa ficar nas propriedades não como um depósito de gado, mas como uma fonte de renda alternativa. Né? Volta e meia se ouve, pecuária você não quebra. Mas você não fica rico. Sim, só se manter vivo, ativo, educando os filhos e tendo produtividade dentro daquelas limitações que o seu ambiente lhe propõe, lhe limita. Né? O ambiente lhe limita. Né? Você tem que saber o que colocar ali. É campo para Herefordinhos, e Devon, ou Charolês, ou é para uma Brasina, tá? De bom temperamento, ou de melhor manejo para ter bom temperamento. Tá? Ou seja, qual é o desempenho, qual é a fortaleza física que ela vai lhe mostrar, qual é a eficiência que ela vai lhe mostrar, desmanou no terneiro todos os anos, 180, 200 quilos, ou mais. Então, o Pedro fez uma pergunta inicialmente, lá, cerca de 20 minutos atrás, né? A vaca tem que parir no momento que tem oferta forrageira. Então, isso que se vê alguns deslumbrados nos últimos anos com o efeito das aveias e azevém na reserva de soja, né? Isto se tinha solução semelhante a esta na integração lavoura-pecuária no início dos anos 70 e nos anos 80. A integração lavoura-pecuária existia na metade sul do estado, com arroz. 2 anos de lavoura de arroz e conheci sistemas com 4 anos de azevém, trigo branco e cornichão. Eles eram os produtores de novilhos precoces. Uma integração lavoura-pecuária, arroz, 2 anos, e implantação de azevém, trigo branco, cornichão, para manejo durante 4 anos, ou 3. Ou seja, isso aí é nutrição, isso aí é qualidade forrageira, é oferta forrageira. E a vaca tem que parir, por quê? Ao iniciar a lactação, a sua exigência aumenta 52% mais. Porque ela produzir leite custa caro para a vaca. Custa mais caro que 9 meses e meio de gestação. Então, atente a isso. Tá? Quando se vê vacas perdendo condição corporal a partir de agora, maio, junho, julho, por quê?
porque ela está entrando no terço final de gestação, que demanda muito mais, né, e o campo não está lhe fornecendo. E aí, então, você tem que pensar, como é que eu vou fornecer melhor no momento que a minha vaca está no terço final de gestação, que eu estou pensando em, daqui a 3 anos, ter um novilho precoce aos 2 anos, daqui a 3, daqui a 2, desculpe, nasce nessa primavera, daqui a 2 anos. Ela está no terço final de gestação. Ela tem que ser melhor nutrida. Caso contrário, vou estar afetando o rendimento de carcaça daqui a 2 anos e meio, na primavera de 27. Então, o que mais eu espero? Essa agilidade de servir, de sistemas pecuários, essa agilidade, esse controle. Né? Caçapava está recente na minha mente, né? Essa propriedade em que o médico veterinário começou a eliminar as vacas que infestavam mais de carrapato, ele mostrou para todos nós, e o ambiente foi extremamente construtivo em Caçapava. O estado de espírito daqueles participantes, 158 participantes no dia de campo, 178 nas palestras no dia seguinte. Ali deu um exemplo, né? Até 2 exemplos que me chamam. Primeiro, 3 exemplos, a eliminação de vacas que carrapateiam mais. 198 hectares de Tifton, que ele começou com 17 mudas, que a sua mãe trouxe 17 mudas da Afubra, de Santa Cruz do Sul. E ele foi aumentando, e todos os 198 hectares são daquelas originais mudas. Ou seja, bárbaro exemplo. Como também bárbaro outro exemplo, quando eu vi uma cerca elétrica dividindo, separando potreiros de campos na Professor... Dois fios, ou seja, os exemplos estão aí, por isso essas jornadas do Sistema ForSul Senar, que começaram em 2012, estão, vamos dizer assim, procurando exemplos de produtores que disseminam, que usam tecnologias, que tomam atitudes à sua maneira e mostrando esses diferentes estágios mais produtivos da pecuária de cria do Estado ou também de terminação. Professor José Fernando Piva Lobato, neste 21º episódio do Horizonte Agrocast, queremos agradecer demais a sua presença, ficamos hipnotizados pelo seu conhecimento, pela sua aula, pela sua história. Muito obrigado por contribuir por esses 50 anos, né, junto à pecuária gaúcha. Espero acompanhá-los nos próximos 30 com a mesma energia e fé uma pecuária melhor. Amém. Para o bem do Estado, para o bem da sociedade, para a economia do Estado. Vejam bem, pessoal, eu sou favorável à exportação de terneiros. Mercado se atende, temos que ter para vender. Agora, o mercado interno também precisa ser atendido, ou seja, no Brasil, aí olhando o Brasil, né, não podemos esquecer que nós fazemos parte do Brasil, o Brasil tem um potencial bárbaro para abastecer o mundo com produtos de melhor qualidade e constantemente atendendo o mercado interno com o mercado mundial. Enfim, espaço, né, para termos criatividade, perseverança, equilíbrio nas atitudes, né, para, vamos dizer assim, continuarmos avançando constantemente. Vamos avançar sempre. Né? Sim, muito bom. Rafael, me permite uma mensagem final e de tudo que o professor falou. Fica claro, né, e a gente hoje recebendo muita informação por meio da internet, ficou muito presente os conceitos do professor, que eu creio que se vocês se atentaram e ligaram o radar no qual ele estava falando, independente do lugar do mundo que tu vá trabalhar, e a gente teve a oportunidade de trabalhar em diferentes países, os conceitos no qual o professor falou. Se atentem ao clima. O clima não começou a mudar hoje, os desafios climáticos não são de hoje, mas as adversidades estão presentes sempre, sejam muita chuva ou seja seca. Além disso, para que esse clima impacte um pouco menos no seu sistema de produção, eleja o biotipo animal adequado para que o ectoparasita principal no Rio Grande do Sul, e que muito por falta de infraestrutura, treinamento e vistoria, o carrapato, ele acaba ocorrendo e gerando prejuízos na pecuária. E não menos importante, fazendo parte desse conjunto, a nutrição animal, no qual, fazendo um planejamento forrageiro e entendendo que
no outono e entre a primavera e o verão. São os 2 momentos que a gente tem uma lacuna grande forrageira dentro do Rio Grande do Sul, e se tem alternativas forrageiras para isso, que o tempo não permitiu que a gente abordasse. Mas se listar nesses pontos, buscarem estudar mais sobre isso, e nós traremos novos episódios aqui também sobre isso, toda a decisão ela pode ser sempre alinhada com esses fatores. Levantou a mão, professor. Só dizer que a Austrália me serviu muito. Eu vou procurar ser muito sucinto, me desculpe, mas não posso deixar de dizer. Quando nós nos lamentamos do clima do Rio Grande do Sul, Assis Brasil dizia que era anárquico. A Austrália, quando eu cheguei lá em janeiro de 76, eu vi tudo amarelo. E ali aprendi, naqueles 3 anos que lá fiquei, que de 30 de dezembro a 30 de abril, praticamente 4 meses e meio, não chovia no sul da Austrália. Placas na estrada, não queime seu estado. 7 da tarde, televisão, noticiário das 7, vamos dizer assim. Canal 7. Amanhã, Total Fire Ban, ou seja, é proibido fazer qualquer fogo na sua churrasqueira. Não tem churrasco só se for no forno elétrico. Ou seja, 4 meses que você podia queimar o estado inteiro. E aconteciam incêndios de queimar rebanhos, cabanhas de ovelhas. E ainda acontece, né, professor? Continua acontecendo. Penalidade, $2.000 e 2 anos de prisão para quem fosse denunciado por fazer churrasco, vamos dizer assim. Fazer um fogo no fundo do quintal. A fagulha pode. 4 meses. Ao final dos 4 meses, começava a chover. Era maio. Luminosidade baixa, temperatura baixando, aí vinham 3, 4 meses de 6 graus, 7 graus. A 2 horas e meia de carro tinha uma estação de esqui. Ou seja, não tinha luminosidade e não tinha temperatura para crescimento. Aí vinham os meses de primavera, 4 meses, vamos dizer assim. E aí eles armazenavam. Eu não vi, não recordo, eu tenho procurado me lembrar disso, mas não recordo ter visto carcaças, animais mortos a campo. Com menor condição corporal, sim. Mas carcaça, animal morto, fome, não. Animal morto por incêndio, sim. Então, eles não se queixavam. Eles sabiam que tinham que fazer reservas forrageiras. Eles sabiam o que fazer para não perder tudo. Eu ajudei a apagar incêndio. 3 incêndios eu ajudei a apagar. Incêndio de campo. Incêndios de campo. Ou seja, eles sabem que precisam, caso não adianta ficar se lamentando que o São Pedro não ajudou, o ano foi ruim. Não, nós sabemos que vai acontecer, então vamos tomar atitudes. Gradualmente vamos procurar superar as dificuldades que nós temos hoje, mas também as verdades que estão aí e que precisam ser atendidas de uma vez por todas. Muito bom, professor. E por último, só dentro dos fatores que o professor comentou, clima, planejamento nutricional, biótipo animal adequado e olhando para o clima e se preparando para ele, a partir desses fatores que alinhou dentro do seu sistema, faça a conta e veja se a diária do seu hotel fazenda está fechando a conta e está sobrando dinheiro no final do ano. Professor, fantástico a sua abordagem, agradeço muito. Cada vez o senhor está que nem vinho, quanto mais velho, melhor, é impressionante. Eu que fui seu aluno na pós-graduação, é impressionante e espero, no mínimo, chegar à sua idade com essa evolução e com essa sede de trocar conhecimento. Muito obrigado mesmo, eu não tenho palavras, é um episódio que me honra muito e acho que foi o episódio que eu menos intervi, porque realmente estava numa linha cronológica perfeita. Muito obrigado, professor. Eu espero que tu chegue aos 107 anos, que é o meu sonho. Com a mesma energia. Rafael legal, e Pedro, muitíssimo obrigado pela oportunidade, pela paciência de vocês. Vocês deixaram praticamente eu fechar todos os raciocínios, né, que eu vinha elaborando, querendo colocar de uma maneira, em primeiro lugar, sincera, né, querendo, sim, de fato, uma pecuária melhor. Né, trazendo, vamos dizer assim, fé na atividade, necessidade de tê-la, sim, como diversificação de receita, reciclagem de nutrientes, bosta e urina fazem muito bem para o solo,
né, nesses solos agricultáveis, né, conjugar isso aí, saber que boa parte que a pecuária produz, né, os benefícios da pecuária estão embaixo do solo. A microflora, a bosta e urina ajuda a alimentar isso aí, que faz bem, virá fazer bem para as lavouras em sua sucessão. Então, é um conjunto, né? E esperamos que todos nós e todos aqueles que nos assistirem tenham energia, sim, e profissão de fé para ter trabalho, mas também ter satisfações e renda, lucro, com pecuária de corte ou sistemas agropecuários. Muitíssimo obrigado pela distinção que me proporcionaste e espero ter sido feliz para todos aqueles que nos assistiram. Grande abraço. Legal. Grande abraço, professor José Fernando Piva Lobato, abraço ao Pedro Rocha Marques. Fica o convite para nos seguirem no Instagram e no TikTok, @Horizonte Agrocast, também no YouTube e no Spotify da PRM Pecuária, todas as quintas-feiras, sempre com episódios novos. Nós contamos com o apoio da veterinária Marca e Sinal, Dia Maju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Accelerated Genetics. Também está conosco Agropecuária Moresco e Ouro Fino Saúde Animal. Esperamos a tua participação, traga o seu comentário, a sua sugestão, entre em contato com qualquer um dos nossos canais. Este é um projeto da PRM Pecuária, agradecemos a todos pela audiência e te esperamos no 22º episódio. Um grande abraço e até lá!